E se eu te dissesse que existe um momento específico do seu dia que, se você souber exatamente o que fazer, vai preparar para receber abundância, prosperidade e bênçãos divinas? Um momento que Napoleon Hill estudou por mais de 20 anos e que provou que amanhã é um espelho direto da sua realidade, e o mais poderoso de tudo. Isso é tão preciso que, se eu pudesse a sua rotina matinal por uma única manhã, eu seria capaz de prever todo o seu futuro. Não porque tenho algum poder mágico, mas porque a sua manhã revela com clareza absoluta a sua disciplina e os seus desejos mais profundos. E hoje você vai aprender como usar esses primeiros minutos a seu favor, de uma forma que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. Preste muita atenção agora. Quando você está acordando, seu cérebro ainda está operando em uma frequência lenta. Seu consciente está despertando gradualmente. E é exatamente nesse instante que você tem acesso direto ao seu subconsciente. Qual é o segredo que Napoleon Hill descobriu? Os mais ricos e bem-sucedidos da história? É por meio do subconsciente que Deus pode operar os maiores milagres, seja na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho ou na sua vida financeira. O subconsciente é o local de trabalho de Deus. E a neurociência já confirmou isso com clareza. Existe um jeito certo e um jeito errado de começar o dia. E aquilo que você faz nos primeiros minutos, após abrir os olhos, vai determinar se você viverá em escassez ou em abundância. Imagine a cena. O alarme toca. O seu primeiro impulso é esticar o braço, pegar o celular e começar a rolar a tela. Em menos de 2 minutos, a sua mente é bombardeada por notícias, política, trabalho e a vida aparentemente perfeita de pessoas que você nem conhece. Então, antes mesmo de colocar os pés no chão, você já está cansado, ansioso e frustrado. Você acabou de cair na maior armadilha da vida moderna. A maioria das pessoas acorda e imediatamente começa a reagir. Elas correm contra o relógio, andam no piloto automático e vivem sem um propósito claro. Mas e se eu te dissesse que os primeiros 10 minutos do seu dia têm o poder de reprogramar o seu futuro inteiro? O jeito que você começa o dia é o jeito que você leva a sua vida. Os vencedores não acordam reagindo aos problemas. Eles acordam criando oportunidades. Eles entendem que a primeira hora depois que você abre os olhos não é apenas um período de tempo, é uma declaração de poder. Ela diz claramente: eu estou no controle da minha vida, ou o mundo me controla. Napoleon Hill descobriu que logo após acordar, a nossa mente está despertando lentamente. Nesse exato momento, o seu cérebro entra em um estado chamado de receptivo. É uma janela sagrada, onde a barreira entre a sua mente consciente e o seu subconsciente está completamente aberta. Pense no seu subconsciente como uma esponja que passou a noite inteira secando. O primeiro líquido que tocar essa esponja será absorvido com força total. Se você joga nela o medo do desemprego, a irritação com as contas, o estresse do trânsito, é exatamente isso que a sua mente vai absorver, guardar ao longo de todo o seu dia. Por outro lado, se você alimenta essa esponja logo cedo, com pensamentos de vitória, clareza e conexão com o Criador, começa a mudar. As escrituras sagradas já mostravam há milênios o que a ciência e os estudos de desenvolvimento pessoal confirmam hoje. Amanhã é o momento divino de alinhamento. Por esse motivo, viver sem uma rotina matinal intencional é o que Napoleon Hill chamava de pensamento à deriva. Quem vive na deriva é como um barco sem leme no meio do oceano. Se o chefe acorda de mau humor, a pessoa se estressa. Se o trânsito está travado, o dia dela acaba. Se o dinheiro está curto, ela entra em desespero. Ela fica completamente refém de coisas que ela não controla. Mas você não foi criado para ser vítima das circunstâncias. Você foi criado para ter domínio e liderança. E a primeira pessoa que você precisa liderar é você mesmo. Quando você decide mudar a sua postura matinal, você assume a direção do seu barco. Você decide que não importa o caos que esteja acontecendo do lado de fora, de dentro, o seu ambiente será de fé, força e clareza. Antes de continuar, preciso que você faça algo agora. Se você está comprometido com a sua transformação, escreva nos comentários: estou renascendo. Escrever essas 2 palavras é o seu primeiro passo físico para avisar ao seu cérebro
que as coisas irão mudar a partir para que a sua mente comece a trabalhar a seu favor, precisamos mudar a sua linguagem. Muitas pessoas acordam e a primeira palavra que sai da boca delas é uma derrota. Que dia difícil. Não aguento mais. Lembre-se, as suas palavras criam o seu mundo. O seu subconsciente não sabe diferenciar o que é uma brincadeira do que é uma ordem real. Ele simplesmente obedece ao que você repete. Por isso, mude a frequência agora mesmo. Respire fundo, mude a sua postura e repita comigo com convicção. Eu sou o líder da minha própria mente. O dia de hoje, eu comando as minhas ações. Eu sou forte, sou capaz e estou pronto para vencer. Sinta a diferença que essa declaração faz no seu corpo. A dúvida desaparece quando o fogo do propósito é aceso em você. Preste muita atenção agora, porque chegamos ao coração desse método. A primeira mudança na sua rotina matinal também é uma das mais significativas. Existe uma virada de chave gigantesca que acontece na sua mente quando você decide fazer uma coisa difícil logo de manhã. Sabe aquela tarefa que você sente preguiça só de pensar? Aquele silêncio absoluto sem olhar para nenhuma tela. Aquele exercício físico, aquela página que você precisa ler. Quando você acorda com calma e faz algo que a sua mente tem resistência, você quebra a espinha dorsal da procrastinação. A maioria das pessoas passa o dia inteiro esperando a motivação para começar a fazer o que precisa ser feito. Mas os grandes realizadores, aqueles que constroem impérios e mudam a história, jogam com outra regra. Eles não esperam pela motivação. Eles criam a motivação através da ação. O seu cérebro é como um músculo. Se você o treina para todas as manhãs, apertando soneca ou ficando na cama mexendo no celular, ele vai se acostumar ao fácil. Agora, se você treina ele para obedecer à sua força e à sua disciplina, ele se torna o seu maior aliado ao longo do dia. Quando a sua primeira decisão do dia é uma vitória contra o seu próprio corpo, a sua própria preguiça, o restante do dia é obrigado a seguir esse exemplo de liderança. Logo depois de vencer a primeira resistência do corpo, a sua mente vai parecer uma mangueira de incêndio aberta, cheia de ideias, preocupações, memórias e obrigações correndo ao mesmo tempo. Se você não capturar esses pensamentos imediatamente, eles vão desaparecer como a névoa da manhã. Pensamentos que não são colocados no papel se transformam em planos que não são escritos, continuam sendo apenas desejos vagos. É por isso que o próximo passo desse método é a escrita. Não estou dizendo que você precisa ser um escritor profissional. Estou dizendo que você precisa gastar de 5 a 10 minutos colocando os seus objetivos, ideias, metas e tarefas no papel. A mente humana foi feita para ter ideias, não para guardá-las. Confiar apenas na memória para construir o seu futuro é o caminho mais rápido. Thomas Edison enchia cadernos com esboços e ideias. O imperador Marco Aurélio escreveu um livro inteiro de meditações, que eram, na verdade, anotações feitas logo cedo para ele mesmo lembrar quem deveria ser. Quando você escreve, você limpa o jardim da sua mente. Você arranca as ervas daninhas da dúvida e joga água nas sementes do seu propósito. O papel se torna um espelho da sua alma, transformando-a em direção clara. Agora, com a mente limpa e as metas escritas, entramos na reprogramação mais subconsciente, a visualização combinada com a oração. A sua mente está em um estado extremamente receptivo nos primeiros minutos do dia. É um momento estratégico para você usar a sua imaginação não como uma fuga da realidade, mas como uma ferramenta de construção da realidade que você quer alcançar. Feche os olhos por alguns instantes e veja a vida que você está construindo. Não assista a isso como se fosse um filme de outra pessoa. Imagine você dentro da cena. Sinta a textura do volante do carro que você quer dirigir. Veja o sorriso das pessoas que você ama dentro da casa dos seus sonhos. Sinta a paz de não ter dívidas e a alegria de ter um propósito realizado. O seu subconsciente não consegue notar a diferença entre uma realidade física com muita emoção e riqueza de detalhes. Então, quando você visualiza o seu sucesso logo cedo, você cria uma espécie de memória do futuro. O seu subconsciente aceita aquilo como um fato
e passa o dia inteiro guiando as suas decisões para fazer aquela imagem real. Preste atenção no que vou dizer agora, porque isso pode ser a chave que faltava para a sua transformação. Depois de definir quem você é e editar as regras para o seu dia, chega o momento de ativar a ferramenta mais poderosa que existe para multiplicar os seus resultados, a gratidão estratégica. Mas não estou falando daquela gratidão superficial ou puramente falando de uma arma estratégica para mentes fortes. A maioria das pessoas começa o dia focando no que falta. Focam nas contas que têm, nos problemas que precisam resolver, no que os outros têm e elas não têm. Esse é o caminho mais rápido para sintonizar a frequência da escassez em toda a sua vida. Os grandes realizadores fazem o oposto. Eles começam o dia focando na abundância, mesmo quando estavam começando do zero, mesmo sem ter nada. Isso se chama gratidão estratégica. É o tipo de gratidão que lembra a sua mente que você não está começando do zero. Você está começando com uma base sólida, que é Deus habitando e tendo o poder de transformar qualquer coisa que você inserir no seu subconsciente. Ainda no silêncio da manhã, tire 1 minuto para listar 3 coisas reais pelas quais você é verdadeiramente grato. Pode ser o teto sobre a sua cabeça, o ar nos seus pulmões, a saúde para trabalhar ou a oportunidade de recomeçar. Quando você agradece pelo que já tem, você muda a química do seu cérebro e abre as portas para receber muito mais. Agora que a sua mente está ajustada na frequência certa, você precisa ativar o motor que vai carregar essa mentalidade ao longo do dia. O seu corpo. Seu corpo não é apenas um veículo que carrega a sua cabeça de um lado para o outro. Ele é um gatilho biológico. Você já reparou como uma pessoa desanimada e ansiosa se comporta? Ela anda com os ombros caídos, a cabeça baixa e tem uma respiração curta e rasa. Ela está mandando um sinal claro para o cérebro dizendo: nós somos derrotados. A fisiologia do seu corpo escreve a sua psicologia. Então, se você quer mudar o jeito que você se sente, você precisa mudar urgentemente o jeito que você se move. Sabendo disso, a maioria dos vencedores inclui movimento na rotina matinal. Não estou falando de treinar pesado 2 horas logo cedo. Pode ser uma caminhada de 10 minutos, um alongamento ou alguns polichinelos na sala de casa. O objetivo aqui não é apenas a estética ou a saúde física, é a liberdade mental. A ciência já provou que quando você se mexe logo cedo, você ativa a circulação do corpo e do cérebro e libera uma enxurrada de hormônios que trazem energia. Os vencedores não ficam deitados esperando a disposição aparecer. Eles se movem para fazer a disposição surgir. Preste muita atenção agora, porque entramos na parte mais importante. Poderosa. Com a mente blindada pela gratidão e o corpo ativado pelo movimento, você está pronto para encarar o mundo. Mas existe um erro fatal que destrói a produtividade de milhares de pessoas, mesmo aquelas que parecem dedicadas. A maioria das pessoas acorda e tenta fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Elas olham para uma lista gigante de tarefas, correm para todos os lados, incêndios o dia inteiro e chegam à noite completamente esgotadas, mas com a sensação não saíram do lugar. Movimento sem direção é como um carro desgovernado, é apenas caos. E o caos é o maior inimigo do progresso. O verdadeiro poder que traz abundância não vem de fazer a coisa certa, vem da precisão absoluta. Por isso, todas as manhãs você deve fazer uma única pergunta: qual é o alvo mais importante de hoje? Aquele que eu irei concluir com toda certeza, porque ele é essencial para o meu propósito continuar caminhando. Não escolha 5 metas, não escolha 3. Escolha apenas uma grande vitória para o seu dia. Escreva esse alvo em um papel e coloque toda a sua energia nele. Todo o resto se torna cenário de fundo até que esse objetivo seja cumprido. Principal, quando você acorda com um alvo claro, o mundo perde a capacidade de puxar para todas as direções. Napoleon Hill percebeu algo em comum em todas as pessoas com quem conviveu. Um passo certeiro por dia, com consistência e repetição, às vezes grande, outras vezes menor,
mas sempre na direção correta, constrói um legado gigante ao longo do tempo. E para encontrar esse alvo único e ter a clareza necessária para derrubar os gigantes do seu dia, você precisa dominar o que a maioria das pessoas negligencia por completo: o poder do silêncio sagrado. Antes de abrir a porta para o mundo, antes de olhar as mensagens e antes de aceitar as cobranças que os outros vão colocar sobre você, você precisa reivindicar pelo menos 10 minutos de solidão e quietude absoluta. O silêncio não é preguiça. O silêncio é a forma mais alta de autodomínio, porque significa domar os seus próprios pensamentos antes de tentar domar o seu dia. Quando você pula da cama e vai direto para a batalha da vida sem se preparar, você entra no campo de batalha desarmado. Você reage com base no medo, na ansiedade e no estresse. Mas quando você acorda, se senta em silêncio, respira fundo e se conecta com o Criador, você está vestindo uma armadura. A calma da manhã cria a força necessária para aguentar as tempestades da tarde. É na quietude profunda que as grandes ideias nascem, que as estratégias de sucesso são desenhadas e que o pânico morre. Agora vou te entregar o desafio que vai transformar os próximos 30 da sua vida e que mudou a vida das pessoas mais próximas. Você vai colocar o seu despertador para tocar 30 minutos mais cedo do que o de costume. E vai dividir esse tempo em 3 blocos simples de 10 minutos. Nos primeiros 10 minutos, você vai desligar o despertador e não vai pegar mais no celular. Você vai respirar fundo, praticar a gratidão estratégica por 3 coisas reais na sua vida e visualizar o futuro que está construindo, sentindo a emoção da vitória como se ela já fosse real. Nos próximos 10 minutos, você vai fazer a sua oração sincera de conexão com Deus. Não uma oração de lamentação ou desespero, mas uma conversa de filho para pai, pedindo sabedoria para o seu clareza, e vai colocar no papel o seu alvo principal para aquele dia. Nos últimos 10 minutos, você vai fazer alguns exercícios leves e vai alimentar a sua mente com uma leitura que te eleve, seja a Bíblia ou um livro de desenvolvimento pessoal. E vai declarar as suas afirmações de poder em voz alta. 30 minutos por 30 dias consecutivos. Isso é tudo o que você precisa para mudar o rumo da sua história. Entenda a lei física da transformação. Pense na água. Se você aquece a água de 0 até 99 graus, ela continua parecendo exatamente igual. É apenas água quente em seu estado líquido. Nada de extraordinário acontece visualmente. Mas se você coloca apenas 1 grau a mais e atinge os 100 graus, a água se transforma em vapor e ganha uma força gigantesca capaz de mover locomotivas imensas. A maioria das pessoas passa a vida inteira desistindo antes de 100 graus. Algumas começam o ritual matinal por 1 semana, um mês. Quando estão quase alcançando o ponto de virada no subconsciente, desistem. O que você precisa entender agora é que existe um período natural de incubação. Quando você planta uma semente na terra, você não vê o fruto no dia seguinte. Por baixo do solo, na escuridão, as raízes estão para dar sustentação à árvore que vai nascer. A sua rotina matinal é o momento de criar essas raízes. Não desista só porque o resultado ainda não apareceu do lado de fora. Continue plantando, continue agradecendo e continue visualizando. Porque a colheita é uma lei natural e ela vai chegar. Então, faça uma promessa para você mesmo agora. A partir de amanhã, o seu compromisso com o espelho vai mudar. Repita em voz alta com total convicção. A partir de hoje eu sou o mestre do meu tempo. Eu domino o meu corpo e não aceito mais ser escravo da preguiça. O meu propósito é maior do que qualquer conforto. Essa vitória já é minha. Seu sucesso não acontece por acaso. Seu sucesso é uma construção diária antes do café da manhã. Porque quando você domina a sua mente logo cedo, o mundo inteiro se ajusta ao seu redor. Escreva nos comentários: estou renascendo. Se você está pronto para começar essa transformação hoje.
Deixe o like porque esse gesto simples ajuda mais pessoas a essa mensagem que pode mudar suas vidas. E se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui você vai continuar que fortalecem a sua mente, a sua fé e a sua caminhada rumo à prosperidade verdadeira. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que está preso no piloto automático, porque às vezes uma única mensagem no momento certo muda tudo. Te encontro no próximo nível.